dizendo que, evidentemente, a abordagem científica da espiritualidade não exclui outras vivências e outras abordagens, mas é um complemento, é um ângulo novo, cada vez mais demandado pela sociedade, e a gente vai tentar tratar disso. E, Otávio, passando essa fase de aquecimento, né, que a gente está aí começando a trabalhar, eu acho que vale a pena a gente já começar a tratar um pouco dessa história de o que que é estudar um assunto cientificamente, né? Porque quando a gente faz essa pergunta sobre abordar cientificamente a espiritualidade, eu acho que é importante a gente dividir bem dentro do que o Beto trouxe para a gente desse desenvolvimento do pensamento a respeito da espiritualidade, acho que a gente deve considerar duas coisas, né? Primeiro, o modo de ver o mundo. Uma abordagem de ciência, ela é uma forma de observar e formular perguntas, ela é uma tentativa de criar hipóteses baseadas em experimentos e em pesquisas de uma maneira sistemática, com levantamento de dados, procurando ideias que possam ser generalizadas e não particularizadas em determinados aspectos, e fazendo parte de uma revisão de pares, ou seja, não sou somente eu que vou chegar àquela conclusão em torno das coisas. Então, o entendimento, vamos chamar assim, contemporâneo de ciência, ele vai passar por esses aspectos. Mas acho que é importante a gente dar um passo atrás para dizer o seguinte: todo empreendimento de ciência, ele também tem por trás uma visão filosófica da realidade, né? Eu costumo brincar quando a gente diz assim, a formulação de um experimento para investigar um objeto, ele parte do pressuposto de algumas categorias de conceito que vão ser utilizadas para buscar alguma coisa, que é a explicação de um determinado fenômeno. E daí a gente já começa com um ponto que é assim, o que é necessário para a gente abordar um assunto, no caso, a espiritualidade, de um ponto de vista científico, passa por uma definição sobre o que é essa espiritualidade. O que é possível de ter uma abordagem científica a partir daí, né, meus amigos? Excelente comentário de todos vocês aí. Mais na frente a gente já vai trazer o que é a espiritualidade. Eu queria passar assim, trazendo essa problemática para o Haroldo agora. Haroldo, eu estava dando uma olhada nos dados da Organização Mundial da Saúde e nós temos 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais, só com depressão e ansiedade, mais ou menos 600 milhões no mundo todo. Como que você, como psicólogo também, traz para a gente dados científicos que estudar a espiritualidade, como o André falou bem, como o Humberto trouxe essa questão histórica, como o André trouxe esse aspecto científico de definição que a gente vai debater aqui, muito importante. Esse, esse panorama mundial de transtornos mentais, sem contar, a gente vê no consultório clínico, por exemplo, pessoas com baixa autoestima, né, que influencia muito também o desenvolvimento dos transtornos mentais, diversas pessoas não diagnosticadas. Como você traz como psicólogo aí para a gente a importância de trazer a espiritualidade nesse contexto aí científico, filosófico desse nosso debate, Haroldo? Olha, eu já gostei das duas provocações, tanto do Humberto quanto do André, né? O Humberto já começou falando que o tema espiritualidade ele é um fenômeno tão amplo e tem sido abordado desde o início das civilizações, mas vamos focar aqui no grande feito da Grécia, que é o logos, né? A racionalidade, a filosofia. Então, a espiritualidade já foi muito bem abordada através dessas ferramentas da investigação filosófica. A espiritualidade já foi bastante abordada e é até hoje do ponto de vista da experiência pessoal, né? Da experiência do indivíduo, daquilo que não pode ser mensurado, daquilo que não pode ser medido, quantificado, né? Então, e acho que tem um âmbito, tem um aspecto da espiritualidade que é inacessível à ciência.
que ele diz respeito à experiência pessoal, ao fenômeno, aquilo que o indivíduo percebe, aquilo que ele vive, que ele registra. E por que eu digo isso? Porque isso é muito importante para esse tema que você está trazendo do adoecimento, do transtorno, da grande pandemia silenciosa com a pandemia do adoecimento psíquico, né? Então, isso mostra para a gente o quão relevante é a experiência do indivíduo, né? Por outro lado, puxando um pouquinho o que o André está falando, a ciência tem seus cânones, a ciência tem sua metodologia, ela tem um método, ela tem uma revisão por pares, ela tem um mecanismo de publicação, ela tem uma maneira de encarar resultados, ela tem uma maneira de mensurar. Mas é importante também a gente não tomar um cuidado para não tratar assim ciência como se fosse um bloco único, porque na verdade não é assim. Então, eu tenho ciências sociais, eu tenho ciência na física de partículas, eu tenho ciência biológica, e aí é um problema. Porque quando você traz um cientista que investiga ciência social, coloca ele ao lado de um físico de partícula, e coloca ele ao lado de um biólogo, e coloca ao lado de um neurocientista, nenhum deles acha que o outro faz ciência. É verdade. É uma coisa curiosa isso, né? Talvez o neurocientista ali vá fazer uma amizade com o físico, né? Verdade. Talvez. E eles vão se entender ali e criar uma briga com o indivíduo da ciência social e da ciência biológica, né? E o da ciência biológica vai ficar desconfortável de estar no grupo da ciência social. A verdade é essa, porque nós temos múltiplas metodologias, nós temos múltiplas revisões por pares, mecanismos distintos de revisão, critérios distintos de publicação e de apresentação da pesquisa científica, né? Quando a gente compara a ciência social com a ciência biológica e as ciências mais duras, como a física, né? Então é importante a gente entender isso. Por quê? Porque nós temos físicos investigando espiritualidade. Nós temos biólogos, pessoal da área da saúde, investigando espiritualidade. Nós temos o neurocientista que acha que não pertence a grupo nenhum, que ele é único, né? Que ele é o único e o mais inteligente, né? Que a pesquisa dele é a melhor, investigando espiritualidade. E tem as pessoas das ciências sociais que sempre investigaram espiritualidade, do ponto de vista da construção social, tal, tal. É importante a gente ter essa maturidade, né, para não colocar todo mundo num bloco, Muito né? bem. Não imaginar, ciência e espiritualidade. Então, eu até preferiria ciências Pois é. e espiritualidade. Ciências Que e bacana. espiritualidade, né? Com Muito. vários métodos. E é esse tipo de ponto de partida que a gente precisa considerar. Agora, onde a gente pode chegar num consenso? E eu acho que é isso que justifica a gente falar em espiritualidade e ciências. É o rigor. É o rigor, né? Sim. Então, por mais que haja divergência entre o neurocientista e o físico e o biólogo e o cientista social, eu acho que todos estão comprometidos com um rigor em que você possa fazer afirmações, você possa postular algo que não seja apenas uma opinião, Sim. que não seja apenas uma palavra. Eu acordei de manhã, tomei café, olhei para o café que estava na minha xícara e vi um ser espiritual e espiritualidade é isso, né? Então, eu acho que o que todos querem, quando se fala em ciências e espiritualidade, é trazer um nível de rigor e um nível de diálogo que nos permita uma abordagem mais madura. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, né? Haroldo, Eu, eu queria interferir nesse ponto para a gente provocar uma coisa que, quando nós estamos falando de uma investigação científica,
nós estamos, sobretudo, usando uma postura intelectual que pretende colocar o instrumento da investigação à frente do instrumento da crença. Por isso, um cuidado muito importante que é o instrumento da investigação científica não tem o propósito de confirmar as crenças do investigador. Pelo contrário, o instrumento da investigação científica ele é tão mais eficiente quanto mais ele negar a crença do investigador. O investigador chegou achando que tinha uma hipótese e a investigação mostrou que aquilo era errado, que ele precisa aprimorar isso. Por quê? O avanço da ciência se dá exatamente por um processo de refutação. Olha, a gente acreditava que era desse jeito, e face às novas observações, nós agora devemos abandonar aquela crença e seguir com uma visão diferente que se mostra mais adequada para a explicação do experimento. E isso é uma postura muito importante, embora no âmbito das ciências a gente tenha visões filosóficas diferentes. Eu acho que isso que o Haroldo trouxe é fundamental, porque assim, nós temos um grupo de cientistas que acreditam no realismo, isto é, de que a ciência está descobrindo uma realidade. Nós temos outro grupo de investigadores que entendem a ciência como um elemento instrumental, ou seja, nós não estamos investigando a realidade, nós estamos criando uma simulação dela e nós estamos investigando coisas que são úteis para a gente poder lidar com determinadas coisas. E essas são posturas diferentes, mas na essência, eu acho que a gente precisa destacar assim, o que difere a ciência em sua abordagem da espiritualidade de outras abordagens. É que nós vamos encontrar em outras abordagens, em especial em tradições antigas, em tradições religiosas, em tradições filosóficas, aonde a ciência é usada como um instrumento de validação da crença. A postura de uma honestidade intelectual, ela começa dizendo o seguinte, olha, eu estou disposto a enfrentar a realidade de uma pesquisa que vai refutar a minha crença. Acho que esse é um ponto importante para a gente abrir essa conversa, né? Fantástico que você, André, trouxe, Haroldo trouxe aí para gente. Eu queria trazer Humberto aqui para É, conosco, Humberto, porque o que o André falou e o que o Haroldo falou me lembrou muito a estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn. E dando uma olhada, hoje no PubMed, nós temos quase 31 mil artigos científicos do ano 2000 para cá, Humberto. Ou seja, parece que a gente está passando, apesar de tudo que você falou bem já na sua introdução, de uma estrutura espiritual já inerente, imanente ao ser humano desde os tempos primordiais da humanidade, mas a ciência agora, que nasceu no século XVII, né, oficialmente, e séculos depois, agora, a partir dos anos 2000, mais de 31 mil artigos, Humberto, com, com o termo espiritualidade, investigando a espiritualidade. Dentro desse contexto que o Haroldo falou e que o André falou, como que, filosoficamente, na filosofia das ciências, isso vem enriquecer o estudo da espiritualidade, traz um enriquecimento para uma visão mais materialista da vida, essa demanda da espiritualidade. Por que é que isso tem crescido tanto e como que a filosofia pode contribuir para o avanço da ciência e a espiritualidade de mãos dadas, Humberto? Ótimo, Otávio. Eu vou falar um pouquinho depois sobre a natureza da filosofia, como a filosofia pode ou não pode contribuir com o avanço do conhecimento. Porque o que produz conhecimento mesmo, de maneira excelente, eficaz, é a ciência. A ciência, ela olha para o mundo dos fatos, das evidências, dos fenômenos, e tenta, a partir dos fatos, das observações, da experiência do mundo, inferir, extrair padrões
e esses padrões eles tentam refletir como que o mundo é. Essa é um pouco a origem do materialismo. É dizer, esse padrão pertence ao mundo, esse padrão não é do espírito. A filosofia, ela segue um princípio um pouco oposto. A filosofia, ela parte do espírito, ela é muito também baseada na observação, mas a filosofia, ela é sempre uma proposta, ela é sempre uma elucubração, é sempre algum tipo de projeto da inteligência humana para dar sentido à vida, orientar eticamente, estabelecer valores de certo e errado, por exemplo, né? Então, a praia da filosofia é eminentemente a iniciativa humana. E um sujeito que é talvez o maior especialista em ciência e religião, ele vai dizer: a ciência parece muito com a religião porque as duas olham para fatos, para acontecimentos. E a filosofia não parece muito com elas, porque a filosofia ela olha para ideias puras e quer elaborar ideias puras. Aí as pessoas ficam um pouco escandalizadas. Como assim a religião parece com a ciência? Porque a religião é toda baseada em experiências, em vivências, em acontecimentos. Quando as pessoas duvidavam, E em aqueles crenças, né, Beto? primeiros discípulos, exatamente, eles vinham e falam: venha e veja. Venha e veja, vai lá ver, né? O próprio Jesus ou outros mestres espirituais, eles falam assim: espalha para todo mundo o que vocês viram. Olha que interessante, é o mundo que está falando. Venha aqui aprender, cancele o seu preconceito, suas ideias preconcebidas e venha ver. Claro que o método é muito diferente do método da ciência, mas religião e ciência, pelo menos, elas querem saber o que está acontecendo. E a filosofia não muito, né? Mas o que está acontecendo agora é que o mundo está vendo, por assim dizer, os acontecimentos extraordinários, principalmente das experiências de quase morte, são fato absolutamente consolidado. Primeiro na literatura médica, depois na psicológica e agora já está chegando na literatura filosófica e teológica. As igrejas, as doutrinas religiosas estão tendo que se adaptar aos fatos. Então, esses fatos, como você bem colocou, eles cresceram tão exponencialmente que eles estão obrigando as teorias puras, a especulação teórica da filosofia ou da teologia, a de alguma maneira acomodar esse crescimento da evidência, essa força da evidência. Então, a gente pode dizer conclusivamente, sem nenhuma dúvida, né, que quando a gente olha um pouquinho para a pesquisa em espiritualidade hoje, nós estamos diante do momento em que a ciência mais esteve voltada na história da humanidade para a espiritualidade. Porque a espiritualidade está se impondo como fato, como fenômeno que precisa ser analisado. Muito bom. Aproveitando agora essa deixa de vocês, nós falamos em vários momentos em espiritualidade, definimos bem ciência, mas o André já trouxe para a gente aí no começo o que é espiritualidade, né? Algo que eu quero escutar de vocês, o que é que vocês nos dizem, porque uma última revisão sistemática no ano de 2021 no Frontiers in Psychology da Marina e de outros pesquisadores da Universidade de São Paulo, de outras universidades, acho que também de Juiz de Fora, salvo engano, eles coletaram, fizeram uma revisão sistemática e mostraram que tem cerca de 166 artigos fazendo definições mais claras do que é a espiritualidade, embora muitas outras existam. E os pesquisadores chegaram numa definição de espiritualidade que reflete conexão com várias dimensões, com a dimensão self, com o pessoal, com o divino, né? Com seres espirituais, inclusive, independente da religião da pessoa, a dimensão com a comunidade, com a natureza, com as artes, mostrando que a definição de espiritualidade não é algo simples e fácil de ser feita, mas eles criaram um framework, né? Uma estrutura de trabalho, onde essas conexões com diferentes dimensões da vida humana passam a trazer propósito, sentido para a vida
E eu queria escutar de vocês, André, Haroldo, fiquem à vontade para quem começar. Ó, Otávio, eu vou começar metendo Vai, a colher de pau nesse caldeirão vai e lá. até assim, atrevidamente falando na frente do Humberto. Porque o Humberto tem trabalhos publicados e tem tudo, mas eu não gostaria de, nessa minha fala aqui, trazer um conceito de espiritualidade. Eu gostaria de expressar algumas insatisfações, Joia. né? Eu acho que a E é isso palavra aí. conexão talvez seja a pior palavra para definir espiritualidade. E vou dizer por quê. Porque religare, religare, que gera religião, religare é a palavra para conexão. Então, a experiência religiosa está na conexão. Na conexão com uma inteligência suprema, na inteligência, na conexão com um Deus, ou na conexão com vários deuses, religiões de matriz africana, por exemplo, conecta com vários deuses, a grega. Então, é sempre conexão. Conexão com seres e conexão com comunidade. Porque o elemento fundamental da experiência religiosa é o pertencimento a um grupo, o pertencimento a uma comunidade de crentes. Então, eu acho que a palavra mais adequada para religião e religiosidade é conexão. Uhum. Isso me parece. Estou trazendo isso aqui para o debate. Quero ouvir o Humberto, quero ouvir o André. E você, Otávio? A mim me parece que espiritualidade vem de um grande debate, de, um, de uma grande matriz, que é espírito e corpo, ou espírito e matéria, ou, se quiserem, espírito e physis e natureza. Então, nesse sentido, os filósofos pré-socráticos e vários outros filósofos definiram a physis, a natureza. E a physis é sempre uma natureza observável, palpável, acessível aos sentidos corporais. Então, eu toco, eu cheiro, eu experimento, eu vejo e eu escuto aquilo que é da natureza. E o espírito é sempre uma dimensão abstrata que não pode ser mensurada, que não pode ser apreendida ou percebida pelos sentidos. Então, e aqui eu estou assim, ô Chubio, me perdoa, assim, eu estou brutalizando o assunto, tá? Vou deixar para você refinar. Eu estou Supimpa. brutalizando. Eu estou brutalizando. Então, me parece que a melhor palavra para espiritualidade é transcendência. Olha, Transcendência, não conexão. Conexão é do âmbito da religiosidade. Porque conexão tem a ver com afeto. Conexão tem a ver com emoção, com sentimento, estados emocionais. Sentir-se pertencente, sentir-se parte, sentir-se acolhido, sentir-se protegido, sentir-se objeto de uma providência, de um Deus ou de deuses. Espiritualidade tem a ver com transcender. Então, eu tenho os limites dos sentidos físicos, eu tenho os limites do corpo e da physis e da natureza, mas eu quero acessar algo que transcende a isso. Transcende o palpável, o visível, o audível, né? E que, para alguns, esse transcendente não está na natureza. Não é a minha concepção. Que eu acho que a natureza é ampla o suficiente para conter o espiritual. Não é?
Haroldo, esse Para mim, o espiritual está na natureza. Então, resumindo, para mim, a palavra que melhor resume espiritualidade é transcendência. acho que a gente Transcendência. deve, nesse sentido, sabe, Haroldo, é, ter uma atenção com a palavra transcendência em virtude da sua última fala, porque assim, a oposição entre a natureza e a inteligência, e por extensão, a oposição entre o natural e o sobrenatural, cria uma perspectiva filosófica que é uma perspectiva que vai fundamentar o problema com a espiritualidade, Não, né? sim. Porque assim, porque a gente tem que ter o cuidado, na minha percepção, que é assim, filosoficamente, nós precisamos discutir por fundamento que coisas existem, que coisas podem ser discutidas a partir do que existem, porque o objeto do conhecimento ele vai passar por essa linha divisória. Eu posso conhecer as coisas que existem e eu posso conhecer as coisas que, mesmo não existindo, podem ter sentido por uma abstração. E esse, para mim, é um ponto importante, porque o limite da transcendência ele não pode ser o limite da ficção, né? Ah, sim. Não. Né? Então é nesse sentido que, É. sim, a espiritualidade ela tem a ver com a transcendência, no sentido de que a espiritualidade toca forçosamente o significado, o, o, o que está fazendo sentido para um sujeito que está observando uma determinada realidade. Então, nesse sentido, ela é transcendência mesmo, E no ela não sentido está da dada a mensuração, princípio, né? no sentido da mensuração, André. E Isso, no sentido isso. da mensuração. Porque o que que acontece? Temos que tomar um cuidado para não querer abordar a espiritualidade com as mensurações que são típicas da Perfeito, física, da perfeito, biologia, perfeito, É. perfeito. da neurociência. E isso vai levar a gente, Haroldo, a uma questão muito delicada, que é assim, nós precisamos fugir do dogma da totalidade científica, que é a Uhum. ideia de que pela ciência nós conseguimos compreender todas as coisas Tudo. quando nós estamos diante de um instrumento que nos ajudará a compreender coisas, mas que precisa ser conjugada, por exemplo, com a filosofia. Então, nós temos um limite, né? André, e aí eu vou chamar o Humberto aqui, que o Humberto está muito caladinho. E uma coisa, André, porque tem um aspecto fundamental da ciência, que às vezes a gente perde no debate filosófico. Para fazer ciência, eu preciso de variáveis. Sim, E eu preciso relacionar variáveis. Só que tem uma pegadinha, André. Todas essas variáveis têm que ser passíveis de serem mensuradas. a medição é o problema que a gente Esse é tem. o ponto. Então, como que você faz ciência, André, se você relacionar variáveis que você não é capaz de mensurar? É isso. Esse é o grande problema da teoria das cordas, por exemplo, Uhum. que está enfrentando sérias dificuldades, diga-se de passagem, né? Está enfrentando sérias dificuldades. Por quê? Porque ela trabalha com variáveis que eu não posso mensurar. E, portanto, eu não posso estabelecer correlação, associação entre essas variáveis. Então, no fundo, essa é uma grande questão. Como é que você faz ciência sem variáveis e sem mensurar variáveis? Para saber se elas estão relacionadas. Mas aí vamos. Humberto, está muito calado. Para um Olha, filósofo, eu diria que. Humberto, posso até aproveitar a fala dele para provocar você e trazer você aqui para a gente, para o nosso debate? Saiu um paper do Barabasi recentemente na Science, falando do surgimento da ciência da ciência. A gente tem a filosofia das ciências, mas a gente tem agora a ciência da ciência, onde ele define que é o seguinte, que a ciência é vista como uma rede em constante evolução, expansão de ideias, de papers, de cientistas, e que esse processo é muito dinâmico. Humberto, como que essa conversa, essa discussão tão rica do André com Haroldo
Como que a filosofia aí se encaixa nesse processo? Como é que você ajuda a gente a entender a espiritualidade? É possível, Humberto, a gente chegar numa definição do que é espiritualidade? Eu estava mais na moita porque eu sou filósofo e mineiro ao mesmo tempo. Então, né, fico muito escondido aqui, matutando. Mas o problema é complicadíssimo, né? E é interessante a gente chamar a comunidade toda para o debate, porque muitas vezes o empobrecimento desse debate se dá por conta das definições simplistas, os reducionismos, tentativa de pôr tudo no mesmo saco. E aqui, em brevíssimos minutos, a gente está vendo quanto de questões que abrem, né? A filosofia não pode estar fora de um debate científico sobre espiritualidade, a história não pode estar fora, porque a história vem mostrar para a gente como que houve sínteses, casamentos e divórcios vários entre ciência e espiritualidade ao longo da história. E por que que houve? Quais foram as razões? Quais foram os métodos? As visões de mundo, as crises de momento de civilização que fizeram com que a espiritualidade e a ciência se separassem. Então, eu estudei um sujeito bem exótico para se estudar, científica e filosoficamente, que foi o Goethe, que é um poeta. E ele diz o seguinte: olha, a civilização depende fundamentalmente de uma conciliação entre Platão, Aristóteles e a Bíblia. Todos os momentos que você tem um divórcio entre esses três pilares, a coisa desanda completamente. E quando você tem uma sociedade baseada em apenas um, também desanda, né? Porque você vai para um fundamentalismo sem razão, sem criticidade, ou você vai para um idealismo platônico exagerado, ou você vai para um tecnicismo aristotélico exagerado, que é mais a fase que a gente está atualmente. Então, é necessário haver uma harmonia entre essas diferentes inspirações fundamentais que vêm a constituir a nossa alma, a nossa civilização, né, nos últimos milhares de anos. E a gente ainda não tem substituto para isso. Parte da nossa crise de civilização é que a gente jogou um pouco fora os pilares, né, derrubamos os pilares, não colocamos outra coisa melhor no lugar, né? E a espiritualidade, ela vem se confirmando como uma promessa, e agora eu vou falar apenas de evidência científica, tá? Uma promessa de saúde mental em primeiríssimo lugar. A gente tem fortíssimas evidências, evidências assim, colossais dos melhores estudos do mundo, de análises sistemáticas, de sínteses de centenas de estudos mostrando que se a espiritualidade não é o fator número um, ela é um dos três principais fatores de saúde mental que existem, mais do que alguns fatores que as pessoas julgam que são fundamentais, tá? Por exemplo, vou citar um: esporte, exercício físico. Claro que é um fator fundamental, mas todo estudo que envolver espiritualidade vai mostrar que espiritualidade é mais prevalente como fator de promoção da saúde mental do que ginástica, exercício físico, caminhada, qualquer coisa. E aí a gente pode comparar com vários outros fatores. Saúde física, nós temos também evidência muito forte de que a própria saúde física, né, mortalidade geral, é impactado pela espiritualidade, né? Questões sociais, como índice de encarceramento. A gente tem pesquisas muito boas sobre isso nos Estados Unidos, que é o país que mais produz pesquisa, e tem uma quantidade absurda de pessoas encarceradas, né? Divórcio, drogadição, uma série de fatores sociais também são majoritariamente impactados pela espiritualidade. Ou seja, nessa crise de civilização que a gente está sofrendo, que é um problema filosófico, a espiritualidade acaba se impondo através das evidências, né? Chamando atenção através das evidências que ela produz para o fato de que talvez ela tenha a oferecer alguma coisa que o ser humano descartou no meio do caminho. Que fantástico, Humberto. Mas o Humberto foi bem filosófico, mas ele foi mais mineiro, porque ele fugiu do conceito de espiritualidade. Assim,
como eu sou mineiro também, então eu vou Mineiro denunciar essa conhece estratégia outro, né, dele, né, Haroldo? André? Mas ele correu, e Ele aí eu viu que gostaria de ouvi-lo numa É porque, definição de espiritualidade. é um como diria o emaranhado meu muito. pai, definição é um angu, né? É um É, negócio complicadíssimo. é verdade, Humberto. Foi muito bom que você trouxe esse aspecto, fugiu desse emaranhado, porque os dados realmente mostram. Tem dois papers, um publicado em 2021 e em 2023 na The Lancet. Depois eu vou deixar isso no YouTube, pedir para o pessoal do IRIS compartilhar lá conosco. E depois eu vou agradecer muito esse pessoal que estão trabalhando demais para fazer essa pós-graduação acontecer. E os dados mostram, né, pegando o gancho de vocês aí, que nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, né, para não falar apenas de Brasil, mais de 80% das pessoas fazem uso da espiritualidade, buscam a espiritualidade para se recuperar de drogas, da drogadição, do alcoolismo, para se recuperar de transtornos mentais como a depressão, e de 56, salvo engano, a 92% da população demandam a espiritualidade no setting terapêutico. Não só do ponto de vista da medicina alopática, no contexto da medicina alopática, mas também na psicoterapia. Jung já trazia isso muito bem. Para quem está aí, leia o livro A Prática Psicoterapeuta dele. Ele fala o tempo todo da importância da espiritualidade. E os dados, então, são ricos em mostrar, e devido ao tempo, eu vou pedir para vocês falar rapidamente, fazer um encerramento dessa primeira parte e a gente passar a abrir para as perguntas. O que é que vocês acham, nas diferentes áreas que vocês atuam, a importância da espiritualidade, não só para o psicólogo, não só para o médico, para o paciente, ou para o político, para o engenheiro, para pessoas de diferentes áreas. Como que a espiritualidade pode ajudar, independente da área que a pessoa esteja ou não esteja, seja apenas alguém curioso, pode ajudar a dar sentido à vida, melhorar nossa qualidade profissional, ajudar no cuidado de um parente que está doente, ajudar a cuidar melhor dos pacientes, como tem falado esses jornais, pelo aumento da empatia. André, Haroldo, se vocês, nessa primeira encerramento dessa primeira parte, vocês puderem fazer o comentário de vocês, para quem está Deixa nos eu aproveitar, assistindo. Otávio. Porque eu vou precisar sair um pouco mais cedo, então eu já vou encerrar me despedindo de vocês. Não sendo mineiro, vou fugir das perguntas que vêm do público, tá certo? Mas eu acho que é importante, Otávio, quando a gente fala sobre essa importância, nós caracterizarmos duas coisas. A primeira é por que nós precisamos olhar para a espiritualidade cientificamente e por que isso deve impactar o nosso modo de trabalho. Então, o modo como eu vejo isso é assim: a investigação científica, ela é um instrumento que me permite estimular a realidade para obter respostas que nós vamos chamar de evidências, e isso vai me ajudar a construir um mapa mental da realidade. Ok? Então, eu uso a ciência como alguém que pega uma vara num lugar escuro e eu vou guiando pela vara para que não machuque o meu pé. Então, eu deixo que a vara bata em um bicho, que a vara bata em um lugar, e ali eu vou adivinhando o que é que tem mais ou menos na frente, como um instrumento para trabalhar com isso. Esse é um ponto importante, como o uso da ciência de um ponto de vista instrumental para construir uma concepção de realidade das coisas. Essa é uma visão. Dentro desse contexto, é importante dizer que a espiritualidade, no meu ponto de vista, ela tem a ver com esse conjunto de significados que eu construo e que me fazem me conectar com essa realidade, não do ponto de vista apenas dos dados que eu tenho, mas da transcendência do que eu estou concebendo, que é perceber, ora, se eu bater uma vara, houve um rugido, e esse rugido foi longo e o negócio pareceu pesado, é bom eu correr porque o negócio é um leão.
Eu não posso ficar aqui aguardando que ele se manifeste. Isso é a tomada de decisão de significado que vai preservar a minha saúde dentro desse ponto de vista. Então, nós precisamos tentar pensar a espiritualidade a esse ponto como o que ela não é, o que a espiritualidade não pode ser do ponto de vista de uma abordagem de ciência, que é a espiritualidade, ela não pode ser, numa abordagem científica, um conjunto de crenças a priori. Eu preciso ter, de um ponto de vista de uma investigação científica séria, de uma postura cética, no bom sentido da palavra, que é o seguinte: se a posição materialista ela é a posição correta do mundo, é uma atitude espiritual que eu descubra isso o mais cedo possível. Isso é uma atitude espiritual, porque isso é uma atitude de significação, isso é uma atitude de dar definições das coisas, o que significa também o outro lado, que é, se esta posição ela não é a adequada para a realidade, é importante que eu discuta isso e que eu descubra isso o mais cedo possível. Então, nós não estamos falando de uma espiritualidade que contrapõe crenças. Nós estamos falando de uma espiritualidade no sentido transcendente que o Haroldo trouxe para a gente, que é como eu investigo os dados da realidade para garantir uma vida que tenha significado, uma vida que tenha propósito. Então, isso é uma abordagem de ciência que parece ser um fator preponderante, por quê? Porque as evidências estão falando que, de um ponto de vista de uma investigação psicológica, as pessoas estão perdendo o sentido por falta de espiritualidade. Do ponto de vista fisiológico, as pessoas estão perdendo a saúde por falta de espiritualidade. Do ponto de vista social, nós estamos entrando em crises sociais por falta de espiritualidade. Então, eu tenho que analisar o que é este fenômeno e preciso saber como me portar diante dele, compreendendo e tratando as suas explicações consequentes. Esta é a posição científica diante do conceito de uma espiritualidade. Amigos, deixo um abraço para vocês, agradeço a oportunidade de estarmos juntos, viu? André, muito obrigado por fazer estar aqui Obrigado, conosco no dia querido. do seu aniversário de Parabéns. casamento. Um abraço para Carla, viu? Um abraço Um grande. abraço para a Carlinha aí. Parabéns para vocês. Pronto. Haroldo, Humberto, vocês querem fazer algum comentário antes da gente abrir para as perguntas? Posso pegar um gancho rapidinho? Por favor, por Por favor. favor, Humberto. Uma das questões complicadas, que inclusive gera conflito com religiosos, com teólogos, é que a investigação científica da espiritualidade não concorre com explicações religiosas, por exemplo, que trata-se de uma coisa completamente diferente, de um ângulo completamente diferente de abordar a questão. Como que é possível fazer uma investigação científica do que é espiritual, do que é espírito, do que é transcendente? Evidentemente, esse é o tipo de problema que a psicologia enfrenta o tempo todo, porque a psicologia ela quer estudar coisas que são de natureza quase todas um pouco transcendente, algumas muito transcendentes. Personalidade, consciência. Mas para ser ciência, ela precisa abordá-las do ponto de vista dos fenômenos, do que aparece, do que se manifesta, qual é o comportamento, qual é a reação que condiz com aquele elemento da consciência, com aquele pensamento, com aquele valor, com aquele ideal. A sociologia é a mesma coisa, né? A partir de certos valores e princípios, a gente vai ter certos fenômenos sociais que dá para ver, dá para filmar, fotografar, né? Isso é objeto da ciência, aquilo que dá para ver, a reação perceptível. E vai haver elementos que são imperceptíveis da espiritualidade. E esses não podem ser objetos da ciência, mas continuam sendo objeto das vivências espirituais, da sabedoria, da religião ou da filosofia, né? Muito bom, Humberto. Haroldo, quer fazer algum comentário antes das perguntas? Não, eu queria tocar exatamente nisso, né? Por exemplo, a psicologia ela enfrentou um grande problema quando
ela percebeu que parte do seu objeto era transcendente. E aí nós tínhamos uma série de investigações que eram investigações de sentido, de percepção. A gente lembra dos laboratórios. Quanto tempo que é uma reação, quanto tempo que eu percebo, como que a percepção se confunde, né? E isso acabou desembocando o quê? No behaviorismo, em algumas abordagens que excluíam. Falou, eu vou concentrar aqui apenas nos sentidos, na percepção, no processamento daquilo que é, do que eu sinto, né? Dos sentidos. Né? Então, eu tenho 5 sentidos, que são sensores, captam dados, esses dados são processados, isso é a percepção, e eu gero alguma resposta. Né? Acontece que esse tipo de abordagem desconsidera alguns aspectos transcendentes da psicologia. Por exemplo, personalidade, individualidade, singularidade. Por que um indivíduo é singular? Né? História, narrativa, quer dizer, como você conta a sua história, como você constrói a sua história, né? Como você une os acontecimentos e os fatos para que isso tenha significado. E um aspecto profundo, motivação. Motivação. O que me faz querer viver? O que me faz querer permanecer, ser resiliente, enfrentar um obstáculo, superar desafios? Qual a motivação? Então a gente começa a tocar em aspectos transcendentes. Quando eu falo em transcendência, e aí eu acho que o André ponderou isso, né? Não é no sentido do sobrenatural, né? Porque para mim a natureza é muito mais ampla, né? Muito mais ampla do que desconfia a nossa vã ciência e a nossa vã filosofia. Né? A natureza é muito mais ampla. O que eu estou tentando trazer aqui é o seguinte: existe 2 marcos na experiência corporal, viu, Humberto? É isso que eu queria trazer aqui para o debate. Existe um condicionante corporal da experiência de viver. Que 2 marcos são esses? Nascer e morrer. Nascer e morrer. Então, o nascimento e a morte estabelecem um fluxo, um limite temporal para a experiência dos sentidos corporais, dos sentidos físicos. E aí a pergunta é: como extrair significado, sentido, propósito, se eu ficar preso apenas a esses 2 marcos? Nascimento e morte. Então, é nesse sentido que é o transcender. Se eu não, se especificamente, agora eu estou falando do indivíduo, a experiência espiritual, se psiquicamente eu não for capaz de transcender as experiências do nascimento e da morte que está posta para todos nós, como eu vou construir significado e sentido suficiente que sejam capazes de me motivar a permanecer vivo? Porque essa é a grande questão. As pessoas estão perdendo a motivação de viver, de permanecerem vivas, porque elas se tornaram escravas desses 2 marcos, nascimento e morte. E não há nenhum significado para além do nascimento e da morte, para além desse intervalo, para além da experiência corporal dos 5 sentidos. Então, quando o indivíduo relata experiências que vão além dos sentidos físicos, quando o indivíduo relata experiências que vão além desse marco temporal nascimento-morte,
que extrapolam o corpo, aí nós entramos no âmbito da espiritualidade. E a investigação da espiritualidade é como eu posso abordar essas experiências que produzem significado, que produzem sentido, que estruturam o psiquismo do indivíduo, inclusive produzindo saúde mental, saúde física para ele. Como eu posso investigar esse universo produtor de significado e sentido? Esse universo que extrapola as limitações do corpo. Aí eu acho que a gente tem, sem querer ficar dando definiçõezinhas muito fechadas de espiritualidade, mas a mim me parece, Humberto e Otávio, que esse é o problema. Esse é o problema da espiritualidade. Né? É aquilo que o corpo, aquilo que os sentidos corporais, aquilo que o intervalo nascimento e morte não dá conta. De fato. Né? De fato. Não sei o que vocês acham, eu queria ouvir Eu vocês. acho, assim, excelente a reflexão. Eu vou ter que fazer, devido ao horário, assim, fazer uma pequena transição para as nossas perguntas. A gente poderia ficar aqui horas a fio. Eu espero que seja a primeira de muitas lives aí que a gente vai fazer. Pois é. Aproveitar o que vocês estão falando tem muito a ver com a pergunta que o Gustavo fez aqui para a gente, né? E o Gustavo está com doutorado nessa área das motivações humanas. Mas eu queria marcar essa transição agradecendo ao Instituto Íris, né, pelo apoio, pelo suporte que tem dado para a gente, que eles estão montando essa pós-graduação. Particularmente, eu quero citar o nome da Vanessa, do Thales, da Adriana, que eles têm trabalhado incansavelmente e a gente vendo que todos os benefícios da espiritualidade no dia a dia e esse clamor da espiritualidade. Então, eu agradeço muito ao Instituto Íris, à Unifacex, que é quem vai aqui no Rio Grande do Norte, apesar da pós ser para o mundo inteiro, porque ela vai ser EAD, mas assim, síncrona, né? Ao vivo, para os participantes. Então, agradeço imensamente essas duas instituições pelo apoio, por estar conosco. O professor Vitor, queria citar que vai ser professor da pós-graduação também. O Vitor Holanda, se ele quiser entrar, aparecer, fazer algum comentário, caso ele queira. Ele tem trabalhado aí incansavelmente para fazer acontecer essa pós-graduação. Então, gratidão enorme por todas essa equipe, por essas duas instituições, por dar a oportunidade de nós, professores, cientistas, filósofos, podemos estar aqui discutindo e debatendo esse assunto. Então, vou trazer a pergunta do Gustavo. Tem várias perguntas aqui no chat, então, para vocês, a primeira pergunta eu acho que vocês já estavam respondendo ela sem saber agora, né? Uma pergunta simples, fala o Gustavo. Como encontrar a espiritualidade? A gente está dando definições assim, bem amplas, mas para ser mais granular, assim, mais específico, eu gostaria de saber de vocês como quem está assistindo a gente, Haroldo e Humberto, ou quem vai fazer a pós-graduação do Instituto Íris, da Unifacex, que vai ser certificada pelo MEC, né? Essa especialização, como que cada indivíduo pode encontrar a espiritualidade e utilizar isso no seu dia a dia para ajudar no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Podem ficar à vontade. Sócrates diria: você encontra a espiritualidade se encontrando. Olha. O autodescobrimento, o autoconhecimento é a via preferencial através da qual nós conhecemos o espírito. Né? Se a gente quer espiritualidade, a gente tem que ir ao espírito. O espírito que a gente conhece em primeira mão somos nós. Santo Agostinho tinha dito que Deus ele está no intimíssimo, né? Ele inclusive criou essa palavra que é um superlativo de íntimo, que é o superlativo de interior. Existe o interior psicológico e existe o íntimo, o superinterior, que é a palavra que Santo Agostinho usa para o espiritual. É aí que a gente encontra com Deus, a gente encontra com o espírito cósmico, né? Se nós não encontramos o espírito pessoal, nosso espírito, não encontramos o espírito cósmico, a gente não chega nunca a vivenciar isso que a gente chama de espiritualidade. E é bom que a gente dê o papo reto, assim, né? Que a gente vá direto ao assunto,
para também não ficar enganando as pessoas, como muitos verbetes aí de manual, que vão dizer, é qualquer coisa que dá sentido à sua vida. Então, pode ser futebol, pode ser um jogo de videogame, né? Evidentemente que não. Isso não vai ser o suficiente. Isso não vai promover a sua espiritualidade e não vai promover o seu florescimento humano, o seu desabrochar como consciência madura, que se autodomina, que rege o seu próprio futuro, né? Dá pauta para o seu próprio caminhar. Né? É disso que a gente precisa. E a gente precisa também estar em conexão, né? Conexão com a estrutura cósmica e com uma ordem moral cósmica, com sentido que seja cósmico. Porque senão a gente cai no problema das universidades hoje em dia, que por ficarem muito em cima do muro, vão pregar o relativismo e vão dizer, não existe uma moral cósmica. Cada um inventa a sua. Mas se cada um inventa a sua, todas são válidas. Até aí, todo professor de universidade vai te pregar isso quase, né? Todas são válidas. Aí você vira assim, e a dos nazistas? E a da Inquisição? É válida? Ah, não, todas menos essa. Mas aí já não tem estrutura lógica mais, né? Fantástico, muito bom. Haroldo, quer complementar Humberto? Não, eu achei fantástico isso que o Humberto falou, e eu me lembrei muito, enquanto o Humberto falava, de um livro de uma grande espiritualista da Idade Média, Teresa de Ávila, Olha. uma mística cristã de origem judaica, e ela escreveu um livro chamado O Castelo Interior. O que eu acho interessante? Ela toma como metáfora o castelo medieval, com aquela estrutura arquitetônica do castelo medieval, e o que ela vai dizendo? Ela vai dizendo que o nosso psiquismo, né, ele se dá em camadas. Uhum. Então você vai caminhando de camadas superficiais para camadas mais internas. E aí, na grande metáfora dela, você chega no interior desse castelo, no mais íntimo, no intimíssimo, né? No mais interior do interior, onde está a sala do reino. Né? E ali tem um trono, que é o encontro com o divino, o encontro com si mesmo, né? Que é essa grande experiência do significado puro, né? Do sentido profundo, né? Quando você saiu de todas as superficialidades, de tudo aquilo que é palpável. Agora, veja, eu acho que a arte, às vezes, ela traz abordagens mais sofisticadas do que o nosso intelecto, às vezes, as nossas reflexões científicas e filosóficas. E tem uma música do Jorge Versilo, que se chama Invisível. Né? E ele diz assim: eu quero ver o invisível, prever o que está no ar, como previ meu futuro ao te ver passar. Que lindo. Então, que eu sou, vou falar de uma forma artística? Como encontrar a espiritualidade? Vendo o invisível. Que fantástico. Vendo o invisível. Que fantástico. Esse mais profundo, esse oculto, né? Esse o que está por detrás do detrás do detrás. Né? Aquilo que inspira tudo, aquilo que é o cerne de tudo. Então, se a gente puder falar um valor caro que é hoje para todos nós, dignidade humana, né? Então seria aquilo que é a base da dignidade. Aquilo que é a base da dignidade humana. E por que eu estou dizendo isso aqui? Uma vez foi feito um debate da Justiça do Trabalho, que precisava fixar, não só da Justiça do Trabalho, mas pensando na justiça como um todo. Então, você precisava fixar indenizações. Então, eu começo assim: Humberto e Otávio, se vocês perderem uma perna, quanto que eu tenho que indenizar vocês? Quanto que Olha, vale sua perna?
Boa pergunta. Se você perder as duas pernas, Impressionou. quanto que eu tenho que te indenizar? Quanto que vale suas duas pernas? Se você perder o braço esquerdo, o braço direito, se você perder as duas pernas e o braço, então, veja, o que é interessante disso aqui? Que eu estou te cortando, né? Cortei uma perna, cortei outra, cortei um braço, cortei o outro. Se eu te picotar por inteiro, o que sobra capaz de alicerçar a dignidade humana? Então, eu estou dizendo isso para voltar naquele tema. O espiritual é esse por detrás do superficial do corpo. O Muito. espiritual é aquilo que permanece intacto mesmo quando eu perco duas pernas. O espiritual é aquilo que permanece mesmo que eu perca dois braços e duas pernas. E duas orelhas. É. E fique cego de um olho. E surdo de um ouvido. Deu para entender? Não sei se eu viajei muito aqui, Roberto. Não, excelente. Humberto, Haroldo, acho que complementaram aí bem a resposta para responder aquilo que o Gustavo trouxe para a gente. E Jung já falava muito bem isso. Eu vou fazer uma conexão com o que a Sandra Alves de Jesus trouxe para a gente aí, porque é, esse encontro, esse autoencontro, é o primeiro passo que a gente precisa dar. Infelizmente, a nossa sociedade inverteu isso, né? Colocou tudo para fora, para o visível, né? Para o exterior. É importante esse aspecto, essa dimensão, sem dúvida, né? A gente precisa cuidar daquilo do tangível, do palpável, se organizar, mas as sociedades têm colapsado aí os números de pessoas com depressão, com suicídio, mostra mesmo em sociedades onde a gente tem uma organização material muito bem estruturada, os níveis de suicídio, de infelicidade são muito grandes e demandando aí essa força motivacional da espiritualidade. E a Sandra Alves de Jesus, ela comenta o seguinte, ó, que ela, além, né, da questão religiosa específica dela, ela deve muito à filosofia e à psicologia de Jung, né? Senão ela teria sucumbido muito, mostrando que o aspecto espiritual, e daí Jung, Sandra, falava claramente, né? Pode, se tiver interesse, fica aí o livro dele, A Prática da Psicoterapia, onde ele fala exatamente isso, que o espírito, a alma, ele chama, ele alterna os termos, mas a psique humana, espiritualmente falando, é o objeto principal de estudo da psicologia, segundo Jung. E isso está de acordo com o que a gente fala e com a resposta do Humberto, do Haroldo, que se complementam aí com o que o Gustavo falou. E daí, Humberto, Haroldo, nós temos aqui uma outra pergunta muito importante do nosso amigo Felipe M. de Souza. Ele é psicólogo clínico e ele fala o seguinte, ó, além das divergências epistêmicas e de um legado, de um conflito natural e histórico entre ciência e religião, ele pergunta, eu vou adaptar a pergunta dele, não sei se eu estou... Quais os motivos para que atualmente o discurso científico e religioso não se relacionem de De forma forma integrativa? integrativa. Pronto, obrigado, Haroldo. Então, assim, existe motivo na atualidade para não ter essa junção, né? Eu fiz meu pós-doutorado sobre isso. Opa! Olha, Então, Haroldo, Então, vou começar fazendo coro com o Otávio, e olha aí. louvando o Instituto, né, que nos reuniu, que associou nós e outros diversos pesquisadores, porque tudo que a gente está possivelmente, humanamente, podendo fazer para promover esse estudo científico acadêmico da espiritualidade, a gente tem feito, né? Eu, a duras penas, eu fui para Oxford fazer um pós-doutorado sobre este tema, né? Quais são as razões culturais e históricas do cisma, da ruptura entre religião e ciência, que sempre andaram juntas, sempre foram irmãs, né? Desde lá da Grécia, da Babilônia, do Egito,
passando pela Idade Média, quando as universidades foram criadas pela Igreja, até, evidentemente, os crentíssimos e espiritualíssimos Isaac Newton, Pasteur, Max Planck, Maxwell, do eletromagnetismo, Faraday, né, da eletricidade, que era considerado santo pela sua comunidade, o Mendel, o pai da genética, que era um monge agustiniano, o Georges Lemaitre, que criou a teoria do Big Bang, era um padre católico. Então, esse casamento sempre existiu. A cisão ela começa mais ou menos no século XVIII e se consolida no século XIX. Né? Harold também está agora em Harvard fazendo o pós-doutorado dele, e para completar, o que a gente encontra de desafio, nós, os pesquisadores, a gente encontra desafios culturais e institucionais para trazer a nossa contribuição. E aí o Instituto e algumas outras poucas plataformas vêm oferecer para a gente exatamente isso. Um espaço quase que de contracultura, onde nós podemos falar desse tipo de pesquisa, porque há 250, 300 anos, as academias elas inverteram o seu fluxo, que era um fluxo, né, uma lógica de sentido favorável à espiritualidade, e se opuseram cada vez mais sistematicamente, mas eu seria um pouquinho agressivo e ousado de dizer que sempre no baixo nível acadêmico, tá? Os professores com menos pesquisa, menos intensa, menos ideias revolucionárias, né? Aqueles que mantêm uma certa inércia da estrutura acadêmica, né? Que mantém a instituição de pé, enquanto que os supercientistas ou os grandes filósofos continuam tendo muita espiritualidade. São excepcionais os casos realmente de materialismo. Mas a gente tem um termo em inglês que explica bem isso, essa ortodoxia, que é mainstream, que é mainstream nem sempre é o que os melhores estão fazendo, nem sempre é o que os prêmios Nobel estão fazendo. Quando a gente vai ver o que os prêmios Nobel fazem, a gente vai ver que muitos têm espiritualidade. Muitos têm interesse em espiritualidade, têm interesse até em fenômenos anômalos, experiências espirituais. Né? Schrödinger teve esse interesse, Paul Dirac teve, né? O casal Curie teve, Heisenberg, uma série de pessoas tiveram interesse em fenômenos espirituais. Então, é uma história muito longa, muito complexa, a gente poderia abrir uma live só sobre isso, né? A cisão histórica entre, primeiro, religião e ciência, depois, a própria espiritualidade, que não é institucional, não é doutrina, é uma expressão humana, né? É a raiz da humanidade, praticamente, a espiritualidade. Ela também precisou, por associação com a religião, ser extirpada, a universidade precisou ser higienizada desse problema, porque ele vinha associado com ideias de Deus, de imortalidade da alma, de, né, vida após a morte, que eram as ideias que o materialismo não podia mais admitir. Muito bem, Humberto, eu vou fazer um gancho disso e perguntar a próxima pergunta para o Haroldo, né? Haroldo, você... Eu queria dar só um pitaco. Vá, por favor, por Eu favor. queria dar um pitaco nisso, assim. O que acontece, né? Tem um livro muito interessante do Eric Hobsbawm, chama A Era dos Extremos, embora ele faça uma abordagem, né, muito dentro da linha da investigação dele, mas esse título nos chama a atenção. Eu acho que nós fomos, ao longo do século XVIII, caminhando para uma era de extremos, e acho que agora, no século XXI, a gente chegou no auge do extremo, que é o fundamentalismo, a lacração, a superficialidade e os monólogos. Então, uma ciência que faz monólogo e uma religião que faz monólogo. Né? E a gente perdeu a grande proposta da civilização, das grandes civilizações da filosofia, que era a ideia do diálogo. Especialmente diálogo entre ciência e religião, ciência e filosofia, filosofia e religião, as três com a espiritualidade, né? Nós perdemos o diálogo. Então, hoje a gente vive ilhas isoladas que fazem monólogos, né? Então,
uma ciência pretensiosa que quer submeter tudo ao seu método, exclusivista, totalitária, que não quer dialogar com nada, quer apenas ser ouvida, né? Que é a ciência de cátedra. Ela sobe na cátedra, todo mundo tem que se curvar e ouvir o seu discurso, né? Agora, o curioso é que é essa mesma ciência que se associa com a política para matar milhões de pessoas, para usar as tecnologias fruto das suas investigações para produzir destruição em massa. Quer dizer, uma ciência cooptada pelo totalitarismo político. Por outro lado, nós temos também uma ilha da religião que se isola, não dialoga e quer, à força, submeter as pessoas a costumes, práticas, que quase sempre são o que comer, o que não comer, o que vestir, o que não vestir, e uma religião que aceita matar, eliminar outro ser humano como instrumento para sua manutenção, né? Então, eu vejo isso, viu, respondendo aqui ao colega que perguntou, né, ao Felipe, eu responderia para você de forma simples, Felipe, que esse grande conflito entre ciência e religião se deve a extremismo, monólogos. Nós temos uma religião que faz monólogos e uma ciência que faz monólogos. O que nós estamos buscando aqui é construir diálogo. Exato. É colocar para troca. Agora, não há diálogo se eu parto do pressuposto que o outro está errado, se eu parto do pressuposto que a existência do outro é ilegítima. Porque como é que a ciência vai dialogar com a religião se ela parte do pressuposto que a religião é um fenômeno ilegítimo? Pois é. É uma coisa para pessoas ignorantes. E como é que a religião vai discutir com a ciência se ela parte do pressuposto que a ciência é desprezível? Então, se não houver um respeito. Nisso que você está falando, eu vejo também muito medo, que é uma atitude típica do primitivismo espiritual, intelectual e moral, né? Que são religiosos que morrem de medo da ciência, digamos assim, puxar o seu tapete, e também cientistas que morrem de medo da religião, como se a religião fosse uma força capaz de negar a verdade dos fatos, o que é óbvio que não é possível, né? Não é inegável. Não, isso é fantástico que vocês estão falando, porque 2 de julho de 2024 teve uma publicação do comentário na Nature, uma das maiores revistas do mundo, onde o professor Patrick McNamara, junto com outros professores, ele lá da Universidade de Boston, ele fala exatamente isso, Humberto, que os cientistas, ele cita os neurocientistas particularmente, não devem ter medo de estudar religião, ele cita também a espiritualidade, porque devido a esses vários benefícios que a espiritualidade traz, quando no contexto que o Haroldo falou bem, quando sai desse extremismo e entra numa prática integrativa, que o nosso colega perguntou aí, quem foi que fez a pergunta? Foi Felipe. Felipe, a pergunta do Felipe. E eu vou passar, olha, nesse contexto, nós temos aqui um comentário, uma pergunta. Tem 2 perguntas a mais aqui. Devido ao avançado horário, vou fazer uma para o Haroldo e depois a próxima para o Humberto, para a gente ir para o nosso encerramento. O Ismael Costa, professor da UNB, né, um grande amigo, grande parceiro desse trabalho aí, dessa atividade que a gente está fazendo. Ele vai ser professor também da pós-graduação. Ismael, obrigado por você estar aí, obrigado pela parceria, pelo trabalho, pelos papos. O Ismael pergunta o seguinte, Haroldo, assim, ó. Primeira pergunta para você, depois vai vir para o Humberto. Pode ficar à vontade, se quiserem complementar, viu, Humberto? Também, assim. Boa noite. Quais atributos ou competências vocês consideram indispensáveis ao cientista contemporâneo para fazer ciência do tema espiritualidade? Haroldo, você que está
agora em Harvard, fazendo pós-doutorado em parceria aqui com a USP, também, né, nesse trabalho bonito, lindo que você está fazendo sobre os transtornos mentais. Me diga aí, Haroldo, o que é que a gente precisa? O que é que os cientistas precisam para fugir desse extremismo e para fazer ciência de espiritualidade, sobre a espiritualidade de ponta e sem viés? Bom, eu acho que a primeira coisa é boas intenções. Tem que estar bem intencionado, tem que estar aberto, numa busca legítima e sincera do fato, do experimento, do resultado, seja ele qual for, né? Porque se você estiver mal intencionado, se você estiver disposto a deturpar, se você estiver disposto a esconder, não tem como. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto. Segundo, domínio de metodologia, né? Então, o bom cientista ele tem que dominar os métodos, pelo menos os métodos que ele está utilizando na sua pesquisa, né? Porque o que a gente percebe? Muitos artigos são publicados e a pessoa não tinha domínio do método, então ela tem uma ingenuidade metodológica. E aí o resultado é muito questionável, né? Porque a pessoa não sabia exatamente o que ela estava fazendo, né? Então, um bom domínio do método. Terceiro, olha, gente, tem todo cientista, eu acho que é todo cientista, não é só aquele que trabalha com espiritualidade. Tem que ter uma boa dose de epistemologia, de filosofia da ciência e um pouquinho de filosofia. Por quê? O cientista tacanho, que só sabe enxergar método, metodologia, desenho experimental e não tem um mínimo de reflexão epistemológica, não tem um mínimo de reflexão filosófica, ele é uma tragédia quando ele faz conclusões, quando ele discute os resultados. Ele não consegue discutir os resultados dele, porque ele não tem conteúdo. Ele não consegue sequer pensar sobre os fundamentos do seu raciocínio lógico, as suas fundamentações epistemológicas. É um cientista ingênuo, né? Que tem muita dificuldade de argumentar, né? E, por fim, para o cientista que vai trabalhar com espiritualidade, ele precisa ter experiência com o fenômeno espiritual, né? Porque, veja, você gasta uns 10, 15 anos para adquirir um domínio metodológico, para adquirir uma habilidade, para se tornar um PI, um pesquisador. E, de repente, o indivíduo quer investigar a espiritualidade, mas ele não tem nem 6 meses de experiência com o fenômeno espiritual, com o objeto da sua pesquisa. Não é? Então ele chega, é muito pueril. Né? Então eu tenho que entender a terminologia, a cultura dos fenômenos espirituais, das vivências espirituais, das culturas que produzem essas vivências. Eu tenho que ter um mínimo de experiência que isso. Né? Sob pena de eu chegar completamente perdido, acreditando que eu vou aplicar a minha metodologia, mas não sei nem o que eu estou investigando. Né? Então, vou dar um exemplo concreto aqui. Experiência de quase morte, outras experiências anômalas. Poxa, eu tenho que ter um pouquinho de vivência nisso, eu tenho que conhecer um pouco da literatura, um pouco do que já tem produzido em cada país, o que cada país tem na sua cultura. Um pouquinho eu tenho que entender. Porque o cientista tem que conhecer o objeto do seu estudo. Né? E quem investiga espiritualidade tem que conhecer sobre espiritualidade. Então, assim, em síntese, eu apontaria isso. Fantástico, Haroldo. E você já deixou um gancho aqui para o Humberto para a próxima pergunta do professor Vitor e Holanda. Se a gente tivesse combinado tudo isso aqui, não teria sido tão sincronizado, viu, Haroldo? Veja só, Humberto. A alma, olha a pergunta do Vitor, que pergunta maravilhosa. A alma, ser consciente, pode ser considerada uma força da natureza que sobrevive à deterioração do corpo físico, biológico, né? A comprovação dessa sobrevivência estaria no cerne do tema aqui proposto. O que é que você nos diz aí, grande Humberto, filósofo? Excelente. A ciência e a filosofia, elas nascem
de uma percepção de que a alma é mais do que um elemento da natureza. Ela é a condição da própria natureza. Olha. Esse foi o ponto de inflexão que nós perdemos nesse divórcio entre ciência e religião. Porque os pré-socráticos, que eram aqueles filósofos primeiros ali que estavam especulando qual que era a origem da realidade, qual que era a origem da natureza, eles chegaram a ótimos palpites, mas os palpites deles tinham uma limitação que era muito parecida com a do materialismo de hoje em dia, que era olhar para fora de nós e tentar enxergar em algum objeto, algum fenômeno, a verdade sobre nós. E aí Sócrates, quando inaugura efetivamente o pensamento racional, e é por isso que eles eram pré-socráticos, eles ainda não eram Sócrates, né? Eles ainda não tinham chegado à supremacia do espírito. Sim. Sócrates diz o seguinte, bom, talvez mais importante do que olhar para fora e tentar achar qual que é o objeto que vai dizer para nós qual é a verdade, se a gente perguntar por que o ser humano é o único que se coloca essa questão, por que o ser humano busca a verdade, por que o ser humano olha para a madeira, para a água, para o ar, para o fogo, para os números e se pergunta se aquilo é o fundamento da realidade. Por que os animais não estão fazendo isso e por que os objetos também não estão se auto-revelando como fundamento da realidade. Na religião, saindo totalmente da ciência e da filosofia, de certa maneira, o espírito também se auto-revela. É o espírito que vem dizer, olha, vocês estão aí por fora, né? Eu sou, eu estou, né? De certa maneira, o espírito, ele, de todos os ângulos que a gente imaginar, ele tem uma espécie de supremacia sobre a matéria. E os problemas que a gente levanta aqui, que são os problemas típicos da nossa lida diária, né? Como estudar a espiritualidade, o que é a espiritualidade, qual que é o problema das pessoas de não perceber isso como um tema tão fundamental, já que isso dá o sentido da vida, já que isso dá propósito para a existência, por que há gente que não considera tão importante? Como que isso é possível, né? Isso tem tudo muito a ver com uma certa alienação cultural nossa de colocar a espiritualidade na posição de mais um desses objetos, né? Que a gente olha para fora e a espiritualidade lá. Espiritualidade é uma coisa, né? É uma condição. E eu acho que uma grande parte do nosso trabalho é reconduzir as pessoas a essa percepção, tá? Não sei se estou ajudando muito ou pouco, né? Mas eu acho que o fundamental da percepção do nosso trabalho é, de novo, a do valor da pessoa humana. Se eu posso, talvez, precificar, né, uma indenização por uma perna ou por um braço, a questão fundamental, né, que o Haroldo colocou é: quando é que chega o momento que o preço é infinito? Quando é que chega o momento que, não, peraí, aqui é a dignidade humana, daqui não passarás? Quando é que a ordem do mundo deixa de valer para valer uma ordem transcendente? E os grandes pensadores, eles disseram, olha, é quando mexe com caráter, é quando mexe com o âmago da tua vida, com aquilo que a gente chama de alma ou de espírito, é quando mexe com quem você é, qual o seu direito de se autodefinir, sua liberdade, né? De conduzir a tua vida da forma como você achar melhor. Nesse ponto, dificilmente vai haver alguém que vai sequer cogitar, não tem maluco no mundo que cogita de estabelecer uma indenização para o caráter, né? Então, o ser humano sabe o que é transcendente, o ser humano sabe o que é, vamos aqui usar uma licença poética para usar uma palavra, o ser humano sabe o que é sagrado, o ser humano sabe o que é espiritual, né? Humberto Haroldo, infelizmente está chegando. O Humberto travou? Não. Ah, não, voltou. Ali. Não. Infelizmente, olha, está chegando ao fim dessa nossa primeira live. Tem várias perguntas aí no YouTube, tem várias perguntas aqui no E Zoom. esse é o problema de tudo que não é espiritual, Otávio. Chega ao fim. Chega ao fim. Bem Tudo colocado. que não é espiritual chega ao fim. Bem colocado. E antes de passar para vocês, para o encerramento de vocês, queria deixar ali, ó, o pessoal do Social Íris deixou um link, deixou vários comentários aí, vão ficar lá no YouTube também, para
Quem quiser continuar essa jornada, entra lá no grupo VIP, tem um link no WhatsApp para tirar dúvidas, para saber como é que vai ser essa jornada de mais de um ano de reflexão, de pós-graduação em saúde mental integrativa, ciência e espiritualidade. E, assim, eu espero que seja ad eterno, né, Haroldo? Como a espiritualidade o é. Então, imensamente grato a vocês. Antes de fazer minha consideração final, eu queria passar para vocês com o coração assim partido por ter que acabar, mas muito grato, Haroldo, Humberto. Vocês querem deixar alguma mensagem para quem está assistindo a gente, fazer seus comentários finais? Haroldo, quer Ah, começar por ordem alfabética? não, eu queria dizer que eu estou muito grato, foi muito bom participar dessa live, reencontrar os amigos aqui, Humberto, Otávio, André, e todos que estão participando aqui nos bastidores também. Dar parabéns para essa iniciativa. E eu fico feliz a gente poder ter um espaço de discutir as coisas de forma mais profunda. Porque hoje, infelizmente, todos os debates estão contaminados pela superficialidade, pela lacração, né? Então, eu não diria nem que são debates, são disputas. Então, quando a gente tem a oportunidade de discutir com profundidade um tema, isso é muito bom, né? É muito bom. Muito bom, obrigado, Haroldo. Obrigado demais, Humberto. Suas considerações finais aí. Quer dizer, assim, dentro da relatividade, desse Sim, sim. momento. A gente nunca sabe quando vão ser as nossas considerações finais, Pois né? é. Exato. Por favor, não apresse as minhas também, né? Por favor. Ai, ai. Mas de tudo que a gente falou aqui, que foi precioso, né? Eu vejo que, assim, a busca da verdade exige uma humildade intelectual e até moral muito grandes, né? Outra coisa que Sócrates percebeu, né, que a busca da verdade ela não é uma coisa cognitiva, uma mirabolância da razão, uma acrobacia da razão, mas é uma questão também moral de saber qual é o limite do humano e de que maneira, com que reverência, com que respeito a gente tem que olhar para o céu estrelado, né? Para a lei moral dentro de nós, para as coisas que são indizíveis, mas que a gente percebe. Então, Platão, ele observava que a gente não chega nunca ao conhecimento pleno da verdade. Aliás, ele enfatizava, não neste mundo, né? Mas existem três faces, né, da realidade suprema que a gente conhece mais ou menos. A estética, na beleza, a verdade no sentido do conhecimento, né, da sabedoria intelectual, e o bem, que é, né, promover as outras pessoas, promover a si mesmo, de maneira que você possa, na prática, realizar algo que seja digno, que seja belo também, né? E a beleza, ela é o divino, ou ela é uma verdade que aparece por cinco sentidos ou para um sentido interno, né? A beleza é uma coisa que você vê, é uma percepção, né? A verdade é uma coisa que você conhece. Aliás, uma palavra junto com beleza, né? Verdade é uma coisa na qual a gente não acredita mais no século XXI, né? Uma palavra totalmente desvalorizada, né? Decaída, que precisa ser reabilitada. A gente precisa voltar a falar dessa palavra com a boca assim cheia, né? Com ânimo, com orgulho, e não mais verdades entre aspas, igual todo mundo diz, né? Verdades no plural, cada um tem a sua verdade. E o bem, né, é o que a gente espera estimular as pessoas a fazer, porque o mundo também precisa de muito bem, o mundo precisa, né, de um esteio moral novo nesse momento de grande perturbação, né, de grande comoção que a sociedade está vivendo e que tem a ver com o abandono desse centro máximo da existência, que é a espiritualidade. Muito obrigado, Humberto, Haroldo. Eu não sei como agradecer vocês. Eu sei o quanto que vocês são ocupados,
trabalham muito, se dedicam muito ao que fazem, à família, são pessoas incríveis aí. Então, agradeço imensamente de coração, em nome aí do Instituto Íris, da Unifacex, que está conosco aí nesse processo de montando essa pós-graduação. Muito obrigado. Meu coração, assim, está muito feliz, Humberto, pegando o gancho da sua fala. Inclusive, um dos temas ali da pós, o Vitor mandou o link, o pessoal mandou o link ali do Instituto Íris, é justamente essa, a prática do bem, dos trabalhos voluntários na saúde física. A gente vai ter assuntos como psiconeuroimunologia, teremos professores aí, tem a Clarissa, né, que é filha do Haroldo, uma grande psicóloga, terapeuta transpessoal. A Lina, que é uma médica reumatologista, e que vão estar conosco numa próxima live. Nós fomos cobrar do Humberto e Haroldo, vocês não sabem. O pessoal lá no grupo disse assim: ei, só tem professores, cadê as professoras que não estão aí nessa live? Verdade. E ainda bem que Estão chegando, cobraram. estão Estão chegando. Estão chegando. chegando, estão chegando. Como elas estão dominando o mundo, né? As mulheres elas disseram, não, primeiro os homens. Antigamente a gente dizia, primeiro as mulheres. Aí elas disseram assim, não, a Sim. gente que manda, primeiro vai os homens, em breve não. A gente tem que ter a preferência porque somos minoria em tudo já. Minoria. Exatamente. Felizmente, para a espiritualização do nosso planeta. É isso aí. Então, muito obrigado, meus amigos. É isso mesmo. Obrigado a todos que estavam presentes, que participaram dessa live. Entra aí no grupo quem tiver interesse. E, mais uma vez, o pessoal do Instituto Íris, todos que participaram aqui no Zoom e no YouTube, muito obrigado. Obrigado à Unifacex por promover esse nosso encontro. E um abraço a todos e espero vê-los no nosso próximo encontro. E quem sabe, a partir do dia 1 de agosto, online aí uma vez por mês para continuar essa jornada ad eterno, né, Haroldo? Isso aí. Um abraço para vocês. Um Tudo de bom. abraço, gente. Com Deus. Um abraço, Humberto. Obrigado. Obrigado, Otávio, e a Tchau. todos. Tudo de bom. Obrigado, Humberto. Obrigado, Haroldo.